Esse capítulo, capítulo 3, a gente lê da primeira vez, dá a impressão de muitos detalhes pequenos, né, de pouca importância, mas eu vou querer que a gente repense um pouco cada um desses fatores que foram divididos com a gente nesse capítulo. Por quê? Porque tudo que André Luiz escreve no livro tem uma razão de ser. Cada detalhe, cada descrição, não é à toa. Existe uma mensagem para a gente. Qual é essa mensagem? A gente vai tentar descobrir, né? Primeiro, a gente pensa na matéria espiritual e na sintonia. Lembrando aí que o nosso lar está grudado nessa parte do umbral inferior. Ele está situado na região umbralina, que é essa região que circunda a Terra, que começa aqui na crosta. Então, a gente está aqui, dentro da nossa casa, dentro do nosso centro, mergulhado nesse umbral também, né? O Chico costumava falar que funciona como camadas de uma cebola, né? Não é um lugar que a gente consegue colocar latitude e longitude. A gente não consegue fazer isso, porque é só um aspecto de sintonia. Como é que a gente consegue definir, como é que divide umas ondas de Wi-Fi? Porque aqui do lado, do escritório ao lado, eles estão usando o Wi-Fi também. Do outro lado também. Como é que a gente está mergulhado em todas essas sintonias, mas a gente se liga só no Wi-Fi aqui de cima, né? Como? Exatamente porque a gente tem a senha. Essa senha é o quê? É essa sintonia. Então, isso é muito importante a gente perceber. Porque dependendo da nossa sintonia, a gente vai estar ligando com o Wi-Fi do umbral, das trevas, das cavernas, que são ainda regiões muito mais pesadas do que a região do umbral, como a gente vai ver mais adiante, ou a gente vai estar se ligando a colônias mais regeneradoras, que também ainda continuam ligadas à Terra. Como a Terra é um planeta de expiação e provas, a gente não vai encontrar nenhuma colônia de espíritos perfeitos, porque uma colônia de espíritos perfeitos vai estar perto, vai estar ligada a um planeta onde existem esses espíritos perfeitos. A gente já aprendeu, para aqueles que estudam aqui com a gente, o Livro dos Espíritos, para quem faz o mediúnico, já aprendeu que todos os planetas, todos os mundos estão povoados, né? São povoados com gama de hierarquias de espíritos diferentes. Bom, então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, por que André Luiz fala que o Clarencio se apoiava no cajado de substância luminosa? Por que será que ele fala isso? A gente for lembrar que ele estava indo lá no umbral, né? O umbral a gente já viu que é muito escuro. E a luz está sempre conectada com Deus, né? De iluminação. É uma metáfora que a gente vê descrita várias vezes em diferentes momentos, né? Seja a iluminação da nossa aura, a iluminação de um lar, a gente vê em descrições, acho que no Missionários da Luz, ele descreve que todo lar, olha que coisa linda, todo lar que faz evangelho, quando eles olham para, é um pontinho de luz, quando eles olham de cima, é um pontinho de luz. Então, não é a luzinha do Natal que vai fazer a nossa casa ficar iluminada. O que vai fazer a nossa casa ficar iluminada é a gente trazer Jesus para dentro dela. E como é que a gente traz Jesus para dentro da nossa casa? Através da prece sentida, dessa prece de verdade, de coração, como o André Luiz fez. Porque muita gente pode falar, poxa, mas o André Luiz só foi resgatado porque a mãe dele pediu? Não. Não. Todos os espíritos que estão ali, eles estão sendo ainda supervisionados por Jesus. Existem aí grupos de emergência, casas de emergência, que são como os hospitais, que estão buscando ajudar essas pessoas. André Luiz só foi ajudado quando ele quis ser ajudado. Outra coisa que a gente pensa em relação à muralha, né? Então, eles estão andando, né? Então, fizeram aquela mata improvisada para o André Luiz com um pedaço de pano e estão voltando para nosso lar. Olha só. Então, a distância dá para ir a pé. De onde o André Luiz estava, para onde o André Luiz vai. Né?
E o nosso sonho de consumo é poder ir para uma colônia bonita como o nosso lar. É dividido por uma muralha. E aí a gente pensa, mas Ana, como é que uma muralha pode defender contra o espírito? Porque o espírito não consegue entrar pela minha casa por parede? Consegue. Então por que ele não passa pela muralha? Sintonia. Quer dizer que se a minha casa, Ana, tiver uma sintonia elevada, ele não vai conseguir entrar? Isso é exatamente o que vai acontecer. E muitas vezes nos lares que tem evangelho no lar, eles são, muitas vezes não, sempre eles são protegidos por entidades. A gente, cada casa, gente, olha que coisa mais linda, ela tem o mentor da família, que muitas vezes é um mentor, é um espírito que foi um parente querido da gente. Então, a casa da Letícia, a casa da Carla, a casa da Thaís, ela tem um espírito responsável pela família. E também tem um espírito que, quando a gente faz o evangelho no lar, com disciplina, com frequência, existe um espírito que é responsável pelo evangelho no lar também. Isso além dos nossos anjos da guarda. Então, se na minha casa, na casa da Thaís, tem 4 pessoas morando, tem 4 anjos da guarda ali. Se ela fizer evangelho, vai ter um outro mentor. Se ela tiver uma vida conectada com Deus, vai ter um outro mentor que vai ser o mentor da família. Então, com coisas diferentes, com objetivos diferentes. Mas voltando à muralha. Você vê que essa divisão é uma divisão vibratória. A muralha, para você adentrar nosso lar, você precisa de ter uma passagem secreta. Mas até a muralha tem flor. Então, não é uma muralha que nem um muro que a gente sabia que o ex-presidente queria construir entre os Estados Unidos e o México. Não é uma muralha fria, dura, isolando, não, daqui você não entra. Não é isso. Esse aspecto da beleza, ele está em tudo. Então, quando a gente pensa em Deus, e quando a gente olha para a natureza, a gente percebe a arquitetura, a sensibilidade dos espíritos do bem. Quando a gente olha para as flores, né? Se a gente olhar para o nosso jardim aqui, ou se a gente andar por aqui por Portland, a gente vai ver um tanto de árvores diferentes que a gente encontra, com folhas diferentes, com troncos diferentes. Então, não foi uma pessoa que foi lá e falou, não, todas as árvores vão ser iguais, com todas as flores iguais e com todas as folhas iguais. Não. Essa preocupação de beleza a gente tem que trazer para dentro de nós também, para dentro dos nossos lares. Por isso que a gente fala que o lado de fora reflete o que tem o lado de dentro. Quando a gente olha para alguma casa, que a gente vê que o jardim está todo mal cuidado, a grama está morta, as flores estão tudo esbigalhadas. Esse caos que a gente está vendo do lado de fora é o caos que está acontecendo dentro da vida das pessoas por dentro. Então, uma coisa para a gente prestar atenção. Quando a gente olha para a nossa casa, está tudo bagunçado, não consigo organizar nada, fora de controle, tem sempre roupa, brinquedo, tudo jogado para prestar atenção. Porque o lado de fora reflete o que está do lado de dentro. E aí eles entram no nosso lar, que é essa colônia, dentro da região umbralina, mas que tem uma diferença muito grande. A gente vai aprender que os espíritos que estão lá no umbral, eles não são perfeitos. Eles não são pessoas boas. Eles são gente como a gente, que ainda tem mais características ruins do que boas. Mas tem uma diferença. Todos eles estão fazendo o quê? Estão tentando melhorar. Eles estão tentando, eles prestam atenção naquilo que eles pensam, naquilo que eles fazem. Todos eles têm um trabalho útil. Todos eles têm um propósito. Então, quando a gente traz isso para nós, será que eu consigo ter esse nosso lar dentro da minha casa? Porque lembrar que quando a gente morrer, a gente vai para o mesmo lugar que a gente está, gente. Se a minha casa for um caos, eu vou para um lugar que é um caos. Às vezes as pessoas perguntam, puxa, mas eu morro de medo de ir para o umbral, será que eu vou? Não sei, talvez. Talvez a gente tenha que dar uma paradinha lá, a gente não sabe se a gente é um suicida inconsciente como André Luiz ou não. Não sei. Mas a primeira coisa é a gente olhar para a nossa casa, para a nossa vida e perceber como é que está a minha vida. Aí eles entram.
André Luiz entra nesse lugar e a primeira coisa que chama a atenção dele é o sol. A luz que está vindo, uma luz que ele nunca tinha enxergado. Depois a gente vai falar disso. E a hora que tiram ele da maca, e os outros enfermeiros vêm buscá-lo, ele vê o hospital. O hospital, como aqui na Terra, com uma diferença. Esse livro foi escrito há 60 anos atrás. Não, 80 anos atrás, foi em 43. Então, o hospital no Brasil, há 80 anos atrás, era bem diferente do que a gente conhece hoje de um hospital de primeiro escalão. Porque o que ele está descrevendo aqui é um Einstein, é uma OHSU. Ele descreve um pavilhão de enfermaria que é bonito, gente. Não é um monte de parede e cortina como que a gente vê por aqui. Não é o SUS. Então, há essa preocupação do bem-estar, da alegria, vai para todos os lugares do nosso lar. Agora, pergunta de $1 milhão aqui. Vocês podem tirar do mundo. De que matérias são feitas todas essas construções do umbral? Como é que elas foram formadas? Como é que dentro da muralha tem um lugar lindo, com um sol lindo, e do outro lado é tudo escuro, que precisa de um cajado iluminado? Pensamento. É um pensamento. Foi tudo feito com pensamento. O pensamento é essa barreira vibratória. Então, vamos trazer isso para a gente, para o nosso dia a dia. Qual é a qualidade de pensamento da minha casa? Qual é a qualidade de pensamento no meu escritório? Qual é o tipo de construção mental que eu estou criando? Porque todo pensamento cria. Vou repetir. Todo pensamento cria. E essa criação, eu vou estar mergulhada nessa criação mental, mas essa criação mental vai estar dentro de mim também. A explicação, quando ele fala, mas, gente, que lugar é esse, né? Que sol, que estrela maravilhosa é essa que está iluminando aqui? E aí ele escuta do enfermeiro, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, na zona umbralina. E o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. E aí eu paro para a gente pensar. Quem olhou para o céu hoje? Quem teve tempo de prestar atenção no que estava ao nosso redor? Quantas vezes a gente teve a chance de acordar mais cedo e ver o nascer do sol? Ou procurar um pôr do sol? Para os japoneses, quando alguém quer dar um presente que é muito valioso, elas convidam essa outra pessoa para ver um pôr do sol, para ver um nascer do sol. Em vez de dar uma coisa, dar um momento, a experiência. Então, e a gente vê André Luiz se sentindo envergonhado, pensando, gente, eu vivi a vida inteira e eu não prestei atenção no sol, no céu, eu não apreciei a beleza. E para quem tem criança pequena, sabe que a gente vai andando com criança pequena e a criança vê a formiguinha, vê a abelhinha, vê a pulga, vê a flor. O passeio que é para demorar meia hora, você anda 2 quarteirões com uma criança pequena. Porque a criança pequena está prestando atenção em cada detalhe. Ela está o quê? Presente. E quantas vezes a gente pode falar que no dia nós estamos presentes? Ou eu estou pensando no que eu tinha que ter feito e não fiz, ou o que eu tenho que fazer daqui a pouco. Então, raramente eu consigo me dar conta de quais são os sons que estão ao meu redor, qual é o cheiro, como é que está a minha sensação. Estou com dor, meu corpo, minha mão. Isso é o estar presente. É olhar no olho da pessoa, coisa que raramente a gente faz quando a gente está conversando com alguém. Às vezes a pessoa está falando com a gente está multitasking, está olhando para o computador, está falando no telefone, está mandando mensagem. E o que ele está lembrando a gente é a importância da gente aproveitar o momento. Mas o mais importante é que ele fala,
que essa estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Gente, o que ia ser da gente um dia sem sol? Não ia ter comida, não ia nascer nada. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. A claridade que irradia é Deus. Por isso que falam para a gente, quando está em processo de recuperação, e andar na natureza, e aproveitar, tomar um pouquinho de sol. Por quê? Porque isso cura, isso é o amor de Deus. Deus está irradiando o quê? O que Ele é. Se Deus é amor, Ele está irradiando o quê? Amor. E aí a gente percebe o quê? Essa semelhança que existe em nosso lar com a terra, né? Os parques, as flores, o hospital, a muralha, os enfermeiros. Mas em tudo que a gente vai perceber, no hospital, existe hospital e hospitalidade. Então, nada é feito de uma forma compulsória, desconectada, como a gente faz. Não é fazer por fazer. E a gente vai perceber mais lá na frente sobre os bônus hora, e a gente percebe o quê? Que o bônus hora não é contado pela hora trabalhada, e sim pela hora bem trabalhada. Trabalhada com amor. E dependendo do esforço que eu colocar, eu e a Letícia fizemos a mesma coisa. Só que a Letícia fez com muito mais amor. Vai ganhar mais bônus hora. Outra coisa, beleza em tudo. Então, a gente procurar essa beleza dentro da gente, porque quantas vezes a gente olha para o espelho e fala assim, não gosto do seu cabelo, nossa, seu nariz é torto. E a gente já começa o dia criticando nós mesmos. Como é que eu vou conseguir dar amor para os outros se a primeira pessoa que eu tenho que amar sou eu mesma e eu não consigo me amar? E o amar a gente não significa ser egoísta. Amar a gente significa aceitar a gente do jeito que a gente é. Ser grato, ter gratidão, obrigada. Ter 2 olhos, nariz, uma boca, ter mão. Ter um ouvido que eu consigo escutar. Porque tem muita gente que não tem. Mas a gente só aprende a valorizar o corpo quando a gente perde. Então, assim, quanto é que você me dá, Thaís, pelo seu fígado? Vai ter que ser o fígado inteiro. Quanto é que custa o seu fígado? Quanto é que custa o seu braço, cara? Quanto é que custa a sua língua, Lúcia? Todos esses tesouros, como é que a gente põe preço para uma coisa dessa? Eles são tão fundamentais para a gente. E aí, André Luiz, a gente vem entrando nesse lugar todo de beleza como um enfermo comum. Mas espera aí, Ana, como assim um enfermo comum? Não estou entendendo. Enfermo aonde, se ele não tem mais corpo? E aí a gente lembra uma coisa importantíssima. Ele não consegue nem ficar em pé sozinho. Vocês lembram disso? Não consegue andar. A doença não está no corpo físico. A doença está na mente. E essa mente, ela molda o nosso perispírito. Por isso, a gente vê nas filosofias orientais a união entre a mente e o corpo. E que muita gente acha que é desconectado. Não é, gente. Se eu viver mergulhada em raiva, em rancor, em tristeza, em desejo de vingança, eu tenho a mente doente, eu vou fazer o meu corpo adoecer. Aí, eu fico com problema de coração, eu fico com diabetes. Por causa desse sentimento todo que eu estou carregando. Porque não é porque Deus quis. Não. E aí eu vou tomar um remédio para o coração. Vai resolver o problema? Me diz. Não, não vai resolver o problema. Por quê? Porque o problema está na mente. Eu vou continuar doente. Eu vou estar tratando o sintoma e não a causa.
Como é que eu trato a causa? Mudando a forma como eu penso. E aí vem aquelas duas palavrinhas complicadíssimas que todo mundo tem medo no espiritismo, que é reforma íntima. E ninguém quer saber de reforma íntima. Ninguém gosta de reforma. Nem dentro, nem íntima, nem externa, né? Ninguém. Você, vou fazer. Ninguém faz isso. Porque para reformar, primeiro precisa derrubar. Para reformar um banheiro, você vai ficar sem banheiro. Para reformar uma cozinha, você vai ficar sem cozinha. Eu vou ter que matar o homem novo dentro de mim para fazer esse novo homem nascer. Homem, que eu digo, ser. Não é um aspecto de gênero, homem, sexualidade, mulher. Então, para o André Luiz deixar de ser um enfermo comum para ser uma pessoa saudável, ele vai ter que renovar a qualidade dos seus pensamentos. Isso vai demorar 50 capítulos. Então, quando a gente pensa em nosso lar, nessa beleza toda, e para quem não assistiu o filme, eu sugiro. Nosso lar é criado, é mantido pela sintonia mental dos moradores. Então, pede vigilância. A gente vai ver nos próximos capítulos, Clarice falado aqui, a gente fala que não pode ficar pensando em tristeza. Não pode ficar reclamando. Cada um policia a si mesmo. É que nem jogar lixo na rua. Uma pessoa que é um pouco mais educada sabe que não existe lá fora. Se eu jogar lixo na rua, eu estou jogando lixo na minha casa, que é a terra de todo mundo, né? Mas essa beleza do nosso lar foi criada por espíritos superiores, espelhando colônias ainda mais evoluídas pela beleza, mas é mantida por eles. Eles podiam ter construído essa coisa linda e aí chega um monte de gente do umbral inferior, pensando um monte de coisa feia, o que ia acontecer? Então é maldade ter aquela muralha de sintonia? Não, é proteção. É a proteção que a gente tem que ter na nossa escolha, com quem a gente anda, que comida a gente come, o que a gente fala, que programa a gente vê, que música a gente ouve. O pensamento de amor contínuo está plasmando toda aquela região. O desejo de melhorar, a gratidão por Deus. E a gente vê, nosso lar é uma colônia espírita? Não, não. É uma colônia ecumênica. Então quer dizer que pode ter judeu lá dentro? Pode. Mas eles não acreditam em Jesus. Jesus é profeta. Acreditam em Deus. É Deus que está falando ali dentro. Outra coisa importante que a gente vê aí é essa prece diária. Você já imaginou se no mundo todo mundo parasse para rezar 5 minutos todo dia às 6 da tarde? Todo mundo para, gente. Todo mundo para. Já pensou todas as escolas, todos os escritórios, todos os lares? Será que a gente não teria um mundo melhor? Se as pessoas lembrassem de se desapegar dessa loucura do dia a dia, porque fica sempre correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas que vão ficar aqui na Terra quando a gente morrer. E a gente não consegue ter 5 minutos para rezar, para falar com esse Criador da vida que fez o quê? Criou isso tudo, toda essa beleza ao nosso redor, esse sol que sustenta a gente, que dá comida, que dá calor, que ilumina, que dá beleza. Eu fiquei pensando, coincidência ou não, eu estava lendo um livro sobre filosofia da yoga. Estava lendo, não, estou lendo, fala sobre os niyamas e yamas. E é interessante porque uma das coisas que fala é isso da gente, um dos mandamentos, né? É o não roubar. E a gente sempre pensa assim, não roubar é tirar alguma coisa do outro. Mas o que a gente está tirando da terra? E quando a gente está roubando o tempo do outro, falando bobagem? E quando eu estou falando mal do outro? Então,
Eu fiquei pensando nesse roubo, não só da coisa física, né? Eu vou roubar a bolsa da Letícia. Não, não é só isso. Se eu ligar para a Letícia num sábado de manhã, só para reclamar e ficar 1 hora falando com ela, quando ela podia estar fazendo a corrida dela no sábado, ou ir para a aula de yoga dela, ou sei lá o quê, depois que ela trabalhou 60 horas durante a semana, eu estou roubando. Se eu maltrato a terra, eu estou roubando. Se eu trabalho, e tudo que eu faço é só para mim, eu estou roubando. Por quê? Porque eu não estou devolvendo. Eu não estou devolvendo para a sociedade, não estou devolvendo para a terra aquilo que eu estou recebendo de bom. Eu não estou devolvendo para Deus aquilo que eu estou recebendo. Esse equilíbrio com a natureza é super importante. Quando a gente se desconecta disso, a gente fica num círculo fechado de egoísmo e de orgulho. E a gente fica infeliz. Isso é tão fácil a gente perceber o quanto que esse apego às coisas materiais, ao mundo, pode fazer a gente adoecer. E às vezes enlouquecer também. Bom, falando do hospital um pouquinho, a gente já falou disso, né? O livro pensando que ele tem aí 80 anos. Essa descrição dessa enfermaria, que podia ser uma enfermaria ainda comparável a um Albert Einstein, mas muito mais bonita, porque a gente vê que ela está decorada, cuidadosamente decorada, em que as pessoas que trabalham ali mostram beleza, mostram respeito, mostram amor, afagam, sem uma conotação sexual, é o amor ao próximo. Onde o medicamento é dado através do quê? Através de um caldo, através de uma água fluidificada. Então, peraí, Ana, então quando eu venho aqui e eu tomo água fluidificada, eu estou tomando um medicamento? Sim, provavelmente não na mesma escala que de um nosso lar, porque a gente não consegue talvez manter o padrão vibratório como no nosso lar. Mas isso também me chama a atenção uma coisa, e se eu gosto muito da minha cerveja, ou do meu churrasco, ou da minha pizza, ou das minhas drogas, legais ou ilegais? Como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá, não vai ter cerveja, não vai ter churrasco, não vai ter pizza, não vai ter chocolate. Gente, esse desapego tem que começar nas coisas pequenas. Ninguém está falando aqui, na doutrina espírita, não pode comer carne. O Chico comia carne, Divaldo come carne. Em compensação, Hitler era vegetariano. E aí? Então, mas o ponto não é o comer ou não comer. Aí voltamos aos yamas e niyamas, ao não fazer o mal, do not harm. Por isso que algumas pessoas acham que os yogis são vegetarianos, né? Por escolha não, é por esse aspecto de não matar. Mas a gente tem que pensar nesse desapego. Quando a gente faz uma dieta, um cleanse, um detox, a gente fica pensando quão é difícil ficar 2 semanas sem açúcar. Quão é difícil ficar sem meu café. A gente vai ficar sem café. Uma notícia, não tem café no nosso lar. Nem no umbral. Então, a gente pode começar a educar o nosso ser aqui. Porque essa abstinência que a gente sente hoje, vocês acham que a gente vai sentir lá? Vai. André Luiz fala que sentir a falta do pão. Quem vai sentir saudade do pão? Eu. Então, vamos educar. Essa disciplina a gente pode trazer em vários aspectos. A disciplina que a gente que é sugerida pelo Espiritismo não é só a disciplina da língua. Olha, não fala mal da karma. Não é isso só. É olhar para essa disciplina em todos os aspectos. Mente e corpo. Porque está tudo ligado. Aí, André Luiz, não saberia dizer que espécie de sopa, caldo, a gente sabe que é um caldo, era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar.
Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções livravam meu espírito. Claro, as necessidades do espírito são diferentes das necessidades do corpo material. A gente precisa de coisa mais material, né? Não adianta a gente querer viver de chicken broth a vida inteira. Não é isso que eu estou falando, gente. Mas a gente também não abusar. Não precisa comer 3 pratos, come um. A gente saber se regular, porque a gente sabe quando a gente passa do limite. Porque quando a gente passa com o limite, a barriga dói, a cabeça dói, dá sonolência, dá mal-estar, tem que tomar digestivo. Passei do limite. E aí também me faz pensar nisso, de que como todo o alimento pode ser medicamento. Que a gente pode procurar, através da alimentação, aqueles recursos necessários para que a gente se fortaleça também. Aí chega, todo mundo para, né? Vai para a prece. Ecumênica. Respeito, porque aí o importante não é ser espírita, é ter espiritualidade. E aí a gente vê essas bênçãos celestes caindo. Como flores, como miosotes, que ele fala que a hora que encosta, dá uma sensação de paz, dá uma sensação boa e desaparece. Será que isso acontece, Ana, na hora que eu estou fazendo evangelho no lar? Sim. Será que isso acontece, Ana, na hora que eu estou tomando um passe no centro espírita, mesmo quando ninguém está perto me dando um passe pessoal? Sim. E esse fenômeno físico, ele não só aparece como forma, como cor, mas tem som também. À medida que a prece vai subir, vem uma musicalidade das esferas celestes. Sabe que coisa linda, gente? Então, peraí, Ana, então quer dizer que no umbral inferior também tinha barulho? Tinha. Também tinha cheiro? Tinha. Outra coisa que é importante a gente pensar é, livro escrito há 80 anos atrás, e a tecnologia? Falando de telão, não existia isso. Esse não é um livro de sci-fi. Ninguém conhecia Zoom. Mas o que eles estão falando aí é um Zoom, um telepresence, com um super telão. E tem um alto-falante que pega a cidade inteira, avisando a cidade inteira, gente. Que isso? Isso não existe nem aqui. Se tiver muito barulho, pode avisar que vai ter tsunami em alguns lugares. É diferente. Mas o mais importante, após a prece, é o bem-estar que o André Luiz fala. Ele se sente renovado. Renovado significa que ele está curado? Não. Mas ele tem as esperanças renovadas, ele está se sentindo bem. Esse é o poder da prece. É fortificar, gente, não é tirar o problema. Porque como é que ele vai se curar? Quando ele mudar aqui, ele vai demorar 50 capítulos. Mas quando a gente faz a prece, a gente pode pedir por força, por coragem, por determinação, por esperança, para aumentar a nossa fé. Que a gente não desista. Porque tem hora que a gente quer jogar a toalha no chão. Para que a gente saiba aproveitar as oportunidades de aprendizado que aparecem na vida da gente. Porque tem alguns aprendizados que são osso duro, difícil. Então, para a gente fechar, para refletir, primeiro, o poder da nossa mente é a realização. Realização, eu quero dizer o quê? De criação. Outra coisa é a saúde do espírito, para a gente pensar como é que anda o meu perispírito. Só a gente vai saber. Só a gente vai saber. Quantos golinhos de vinho eu tomo por dia? Quantas vezes eu fico com raiva e com inveja do outro? Só eu vou saber. E a gente refletir, é isso que eu quero? Porque essa é a saúde que eu vou chegar lá. E a outra coisa que eu queria refletir é a ação da culpa, né, no umbral inferior, onde está todo mundo lá sofrendo, perseguindo, gritando, aquela confusão, e onde existe prece. Então, a gente pode criar dentro da nossa casa esses dois ambientes. Qual é o que eu quero? Que sou eu que resolvo, né?
Por isso que eu tinha para falar para vocês, e agora a gente abre para as nossas conversas. 10 minutinhos. Quem quer comentar? Eu acho que você explorou também no capítulo, né? Assim, para mim, o que marcou foi esse sol, essa luz, né? E essa mudança vibracional, com certeza. Que ele descreve, é de um capítulo para o outro, né? Quando ele é encontrado e resgatado. É que a gente pensa que é outro planeta, né? Não é outro planeta. É o mesmo planeta. E acho que parece até um cuidado, né, do mundo espiritual de criar essas layers da cebola, assim, para essa transição, ela ser uma coisa de processo mesmo, né? Porque imagina, a gente tão imperfeito, ou o André Luiz mesmo, né? Tão imperfeito, com a coisa do suicídio indireto, aí vai para a zona umbralina, então é tipo um passinho, né, de cada vez nessa recuperação, assim, parece até um cuidado, né, de que as coisas precisam dessa velocidade, elas precisam dessa vivência, ele viver aqueles momentos lá no umbral, a vibração, porque a gente não passa de uma vibração umbralina para uma vibração, né, assim, então, acho que é meio que a estrutura cabendo dentro um pouco dessa lógica da vibração mental mesmo. Uhum. Não vai dar pulo, né? Tanto é que ele não está pronto, ele não consegue nem andar ainda, né? Não é porque ele saiu do umbral que ele é curado, como a gente comentou, vai demorar bastante. Ele ainda vai fazer bastante pataquada. O que mais, pessoal? Quem quer comentar? Para mim, o que me marca bastante é essa coisa do nosso poder de criação com o pensamento, que mesmo essa coisa mesmo de que Jesus falou, né, de orar e de vigiar o que a gente está pensando, o que a gente está falando, porque a gente está criando. Então, tudo aquilo que a gente está pensando, que a gente está falando, a gente está criando em torno da gente. E é super forte isso. Toda, assim, de realmente prestar atenção o que a gente está pensando, porque às vezes a gente fala não, vou vigiar, vou ver o que eu estou falando, e você está falando uma coisa, mas lá está pensando, olha a roupa daquela ali, olha não sei o quê, e a gente, é instintivo, é uma coisa que vem assim, e tem que mesmo parar, opa, pera, não, eu tô assim, Carla, não, olha o que você está pensando. Não, muitas vezes eu me pego rezando, né? E eu penso, nossa, olha o vestido vermelho daquela pessoa, né? Então, assim, um instante. A mente, é. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Posso falar? Uhum. Mais um lindo capítulo, sem dúvida nenhuma. Ensinamentos muito importantes. De uma certa forma, confirmando o que a gente vem estudando. Por exemplo, que a vida lá no plano espiritual é a verdadeira vida, que a nossa vida aqui na Terra é um pálido reflexo do que acontece lá, né? A outra coisa interessante que também nós já temos estudado é em relação a essa maior acuidade visual, a maior percepção de som, de cor, de tudo, né? E também uma coisa que a gente já sabe, está aí confirmada claramente por André Luiz, para a gente continuar valorizando, é a bênção, o recurso abençoado da água fluidificada. Outra coisa que me chamou a atenção, a importância da música de boa qualidade. A gente precisa vigiar muito isso, porque a música hoje está uma porcaria, né?
Aí eu não sei tanto, mas aqui no Brasil tá quase que só pornografia, não tem letra, não tem melodia, quando a música de boa qualidade é tratamento espiritual, né? Também muito interessante a gente ver os recursos audiovisuais que eles têm lá, né? Que tem toda a lógica, porque se nós aqui no planeta de expiação e provas já temos celular, fax, etc., com mais razão, eles devem ter coisas muito mais complexas, muito mais eficientes, né? Achei também importante a referência ao passe, como realmente é uma transfusão de energias espirituais que nós aqui, não só receber com respeito, mas também passar a dar o passe quando formos dar, com maior respeito, sabendo que estamos fazendo uma doação de energia espiritual, de energia vital, né? Então, essa listinha de coisas que eu gostei, toda é importante, mas o que eu acho que é a essência do capítulo, o que eu considerei mais importante que tudo, é a observação de como André Luiz se sente depois que ele participa da oração em grupo. Então, estava cansadinho, sofridinho, e, de repente, ele fica novo em folha, né, filha? É uma diferença sensível, que é uma lição muito importante para nós. A nossa prece individual tem força, tem poder, ajuda, mas a prece em grupo, a prece feita num lugar como é o centro de vocês aí, como é a federação para mim, a energia fica potencializada. O resultado é marcante, é significativo, né? Então, não sei se tem isso, mas, por exemplo, quando eu venho ao centro que eu dou aula, eu chego em casa, eu estou tão energizada que eu tenho muitas vezes que pegar o cachorro e andar de noite, 10 horas da noite, para gastar um pouco de energia. E não é que eu cheguei descansada, não, eu vim para cá muitas vezes carregada, empurrada. Mas o tanque abastecido, né? Quando a gente estuda, principalmente para quem dá aula, quando a gente dá aula, é quem está recebendo mais. E também é porque quem precisa aprender mais, porque o ouvido mais perto da boca que está falando é o meu. Então, é para mim que eu estou falando, né? Então, todo palestrante está falando para ele mesmo, não está falando para o outro. Mas é impressionante. A aula faz bem para todos, mas quem dá aula está conectada direto com o mentor responsável, então a energia ainda é maior, né? Por isso então, que a gente pediu logo para vocês começarem a dar aula. Por isso que é importante vir ao centro, porque quando a gente está aqui, a gente está mergulhado nessa aura, diferente do que quando a gente está em casa, né? Que tem outras coisas acontecendo. Então, essa vibração, ela não consegue chegar tão limpa. É como se a gente colocasse água dentro de um copo que acabou de sair da máquina de lavar, comparando com uma água limpa que é colocada num copo que está mais ou menos sujo dentro da pia, colocado água dentro de um copo que estava no meio do jardim, no meio do bar. A água é a mesma, mas o recipiente é diferente. A gente vai tomar água diferente. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Que o ambiente está influenciando na recepção das energias, né? Essas mesmas energias celestiais estão sendo derramadas todas as horas, às 6 horas da tarde, aqui também, ou no umbral inferior também. Mas a gente não está conectando o fiozinho, então a gente não recebe. Se a gente usar a hora de Maria, 6 horas da tarde, todo dia, a gente conecta. Minha avó. 6 horas da tarde, né? Bom, vamos encerrar, porque a gente tem um trabalho daqui a pouquinho. Agradecendo, assim, a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, os mentores que nos sustentam, que cuidam de nós, das nossas famílias, que sabem das nossas dificuldades, pedindo que nos inspirem, que nos fortaleçam, que nos ajudem
a ser melhores hoje do que fomos ontem e sermos melhores amanhã do que somos hoje. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Sozinho. Tchau, pessoal.